No dia 7 de julho de 2025, eu fiz um aporte de R$ 192.000 em um CDB que rende 100% do CDI. E tenha certeza que as informações que eu vou compartilhar aqui valem muito mais do que R$ 192.000, meio milhão de reais ou até mesmo R$ 1 milhão. E olha que são informações gratuitas. Não importa se você está vendo esse vídeo 10 anos depois do lançamento dele, 30 anos depois. Se você aplicar tudo que eu estou falando aqui, você vai conseguir ter sucesso. Por quê? Porque eu fiz um aporte relativamente grande e você vai poder fazer aportes muito maiores do que os meus, muito maiores mesmos. Por quê? Porque com o passar do tempo, conforme você investe, o seu dinheiro, o seu patrimônio, ele vai crescendo. E eu vou explicar nesse vídeo se o meu investimento ele está superando a inflação, quanto que ele está rendendo, tanto por dia quanto por mês, e quanto que eu tirei até o momento. Então, no cenário atual em que eu estou gravando esse vídeo, no dia de hoje, já se passaram 209 dias corridos, e esse dinheiro ele vai ficar aplicado em 721 dias corridos, é a data do vencimento dele. Isso significa que se passaram 29% do período que ele pode ficar aplicado. E isso não é nem um terço, tá bom, pessoal? Do período em que ele vai continuar lá rendendo para mim. Então, você talvez diga assim, mas para você é fácil, você com certeza ganha bem, você tem um patrimônio muito elevado e por isso que você diz isso. E a verdade é que há cerca de 5 anos atrás, eu estava com cerca de R$ 2.000 na conta e no meio da pandemia. E eu vou contar futuramente como que eu cheguei nesse valor, como que eu cresci o meu patrimônio e como que você também pode replicar o que eu fiz. Então, primeiramente, quanto que eu recebi por dia no primeiro dia do meu aporte? Eu vou pegar aqui como data de corte sempre o dia 8 de cada mês, tá bom? Exceto em novembro, porque o dia 8 de novembro foi um sábado. Então, como não tem rendimento em finais de semana, apenas em dias úteis, então nós temos aqui os dias 8 dos últimos sete meses. E podem ver que em julho eu passei a receber por dia R$ 105,79. E com o passar do tempo, esse rendimento ele foi crescendo, até que nesse mês de janeiro, em que eu estou gravando esse vídeo, então ele rendeu no dia 8 de janeiro R$ 113,65. Por quê? Porque a taxa Selic ela está congelada, por assim dizer, em 15% há cerca de 6 meses. Então, os juros ele acaba gerando mais dinheiro e conforme o tempo vai passando, você vai recebendo aumentos graduais com base no próprio dinheiro que você tem. Então, está aqui o primeiro motivo para você investir, não é mesmo? Que é os aumentos que você vai receber com o passar do tempo por conta dos juros. Agora, o rendimento que eu recebo por mês. Por que que tem essa oscilação aqui? Você talvez questione. E basicamente é muito simples, porque o rendimento ele é em cima de dias úteis. Então, tem meses que nós temos 19 dias úteis, 20, 21, 22 dias úteis, e aí quanto mais dias úteis tem, mais você acaba recebendo juros. E esses foram os montantes que eu recebi ao longo dos últimos 7 meses, com o valor aplicado no CDB. E nós temos aqui também o saldo que eu estava no final de cada um dos meses, então, tanto de julho de 2025 até janeiro de 2026. E podem ver que eu fiz uma aplicação no começo de julho de 192 mil reais e ele rendeu quase R$ 2.000 já no primeiro mês de aplicação, no caso em julho, né? E o valor total acumulado durante todo esse período, em 7 meses, foi de quase 16.100. Então, uma rentabilidade com certeza muito boa, não é mesmo? E nós temos aqui a seguinte pergunta para responder: será que a minha aplicação ela vence a inflação? E temos aqui o gráfico. Então, vejam que o CDI, que é a taxa que
é com base no meu investimento, então o meu investimento, o CDB, ele rende 100% do CDI. Então, com base no CDI que nós tivemos em todos os dias corridos, desde que eu apliquei, eu tive uma rentabilidade de 8,38% em 7 meses. E a inflação, durante esse período acumulada, ela acumulou aí 1,43%. Então, sim, o investimento ele superou a inflação. E nós temos a diferença ali entre o CDI e entre a inflação, que foi de 6,85%. Se você fizer aí na calculadora 8,38 menos 1,43, você vai chegar em 6,95. E aí você vai falar, olha só, o valor está errado, mas não está errado. Por quê? Porque é utilizado a fórmula de Fisher. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente é isso, tá bom? Então, meu investimento, sim, ele superou a inflação durante esse período. E aí, nessa parte, você talvez fala assim, então eu já sei quanto que você ganha e agora eu vou procurar outro vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima. Só que aqui, pessoal, tem a parte mais importante do vídeo, que são as lições que eu vou passar para vocês. E eu não vou falar que a lição mais importante vai ser a última, a quinta, mas durante todo o vídeo, todos esses 5 pontos, eu vou passar ótimas lições, que se você aplicar, você também vai conseguir ter resultados que eu tive ou até melhores. Então, conforme forem passando as lições aqui, eu vou explicando e esclarecendo cada uma delas para vocês. Então, vamos começar pela primeira lição. Use as oportunidades que você tem. Então, enquanto muitos reclamam que uma alta taxa de juros prejudica o país, pois a maioria das pessoas parcelam as compras e fazem isso, né, de uma maneira descontrolada, muitas esquecem que elas devem utilizar as circunstâncias ao seu favor e não contra você. E outro ponto também é que lá em 2020, quando eu comecei a investir, olha só como que era o cenário. Para você parcelar em 2020, você tinha uma taxa do banco de 8% ao mês, e aí, se você fizesse uma compra de R$ 1.000 em 12 vezes com juros, então você pagaria parcelas de R$ 150. E o total pago seria R$ 1.800. O que isso significa? Que no final do ano você teria pago apenas R$ 800 em juros, hein, pessoal? E olha que naquela época nós tínhamos um cenário muito diferente das taxas de juros aqui do nosso país em relação ao vídeo que eu estou gravando hoje, porque hoje em dia está em 15% a taxa Selic. Mas veja só, se você aplicasse em 2020, você investisse em 2020, você teria o CDI, essa mesma taxa que eu ganho juros hoje em dia, estava em 1,9% ao mês. E se você investisse R$ 1.000, você ia tirar por mês R$ 1,56. E, olha só, por ano, você ia tirar R$ 19 a cada R$ 1.000 aplicados. E aí, basicamente, a maioria fala, não vale a pena, não valeria a pena. E foi nesse cenário em que eu iniciei as minhas aplicações. E ainda foi na poupança, não foi nem no CDB. Só que aqui é que está o segredo, pessoal. Vocês têm duas opções, sempre vai ter apenas duas opções. Ou você reclama e continua endividado, sem fazer nada, ou então você usa as circunstâncias a seu favor e faz o que tem que fazer, que é investir. Então, em resumo, a primeira lição, em poucas palavras, é: faça o que você tem que fazer, apenas invista, independente das circunstâncias que você está vivendo. E a segunda lição é: pare de reclamar e colocar a culpa nos outros. Então, quando eu comecei a investir lá em 2020, a taxa Selic estava em 2% ao ano, o CDI estava em 1,9% ao ano, estávamos no meio de uma pandemia e eu não tinha um trabalho estável de segunda a sexta-feira. Basicamente, eu vivia apenas fazendo freelancers. Essa era a única forma que eu ganhava dinheiro. E
Pessoas pessimistas sempre vão existir, elas sempre vão dizer que não vale a pena. E provavelmente são essas mesmas pessoas que diziam lá na época, não vale a pena investir, a taxa de juros está muito baixa. Provavelmente são as mesmas pessoas que vão dizer, ele ganha bem, por isso que ele conseguiu aplicar R$ 192.000. Só que aqui tem uma verdade, pessoal. Qual que é? Levou segundos para eu falar para vocês que eu consegui aplicar R$ 192.000. Porém, demorou anos para eu poder juntar. Eu sou uma pessoa real, que fiz sacrifícios reais e tive batalhas reais, trabalhando de noite, trabalhando de madrugada. E sempre alguém vai dizer que é mais fácil para outros, que não vale a pena. Só que não seja essa pessoa, porque quando você passa a reclamar, isso acaba prejudicando. Então, apenas faça. Essa é a lição, tá bom? Agora, o terceiro ponto. Você precisa melhorar a qualidade do seu serviço e as suas habilidades. Essa é a outra lição. Então, quando eu comecei a investir, eu estava ganhando R$ 2.500 e, aos poucos, eu fui recebendo aumentos no meu trabalho. E, em 5 anos, eu mais do que dobrei o meu salário. Apenas no escritório que eu atendo, no horário comercial, que não é um escritório grande, se trata de uma empresa pequena, que tem menos de 15 funcionários, eu consegui dobrar o meu salário. E tem várias dicas aqui que eu quero passar para vocês, que vocês podem aplicar para poder ganhar aumento. Por exemplo, primeira dica, foquem na qualidade do seu serviço. Segunda dica, o tempo que você demora para apresentar resultados e retornos financeiros acaba contando muito para você ter ou não um bom salário ou uma boa bonificação. Um terceiro ponto, você tem que estar atento à pontualidade e também respeitar os prazos. O quarto ponto, a forma que você trata os seus clientes ou os seus superiores conta muito. Não adianta você ser um baita profissional e você não tratar essas pessoas bem. Isso vai te prejudicar. Por quê? Por conta do quinto ponto, a confiança que as pessoas têm em você. Isso vai contar, vai te prejudicar ou vai te favorecer. Então, foque apenas em se desenvolver, em refinar a sua mão de obra, porque dessa forma você se torna indispensável. Talvez não para a empresa em que você está trabalhando, mas no mercado de trabalho. E eu sei que o trabalho que eu estou, ele tem um limite para mim ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu posso ser demitido. E tem um limite também quanto que a empresa pode me pagar, porque ninguém é insubstituível. E aqui que entra o quarto ponto, pessoal. Nunca tenha apenas uma fonte de renda. Então, apesar de achar um trabalho fixo durante a semana, de segunda a sexta-feira, a verdade é que eu continuei fazendo os freelancers fora do horário comercial. Então, eu acabo atribuindo a eles boa parte do crédito por eu ter evoluído o meu patrimônio. Significa que o meu trabalho ele não é importante? Não. Por quê? Porque ele que segurava as pontas para poder pagar as contas do meu dia a dia, os meus boletos. Porém, era com os meus freelancers que eu conseguia aportar valores consideráveis e consigo aportar até hoje, porque às vezes do meu salário acabaria sobrando apenas R$ 700, R$ 1.000, então não seria o suficiente para poder fazer essa bola de neve e o valor ele crescer consideravelmente. E aqui entra a quinta lição. Viva abaixo do valor que você ganha. Eu separei uma imagem aqui muito bem pensada que vai ficar fácil para vocês entenderem. Então, imaginem só, na época que eu fiz o aporte de R$ 192.000 no CDB, no dia 7 de julho de 2025, esse carro estava custando esse preço, R$ 192.000. E eu estou gravando esse vídeo 7 meses após esse período e ele já desvalorizou R$ 6.000.
E olha só, se completar um ano, ele vai desvalorizar muito mais do que R$ 6.000. Mas vamos supor que em um ano a desvalorização desse carro seja R$ 6.000. Não é, mas vamos supor que seja. Aí eu teria dois valores de R$ 192.000. Com um valor, eu iria comprar esse carro à vista. E com o outro valor, ele serviria de saldo para me manter o meu padrão de vida. Então, olha só aí na desvalorização eu já perdi R$ 6.000. Não sai diretamente do meu bolso, tudo bem, mas vamos considerar aí R$ 6.000 de desvalorização. O licenciamento, ele custa R$ 160 desse carro. Então, só aí nós já temos outro corte no seu patrimônio, né? O IPVA à vista, ele com desconto custa R$ 7.360. E o seguro desse carro, eu fiz a cotação para mim, no meu perfil, e sairia aí por baixo R$ 5.300, o mais barato. A manutenção do carro para quem roda 20.000 quilômetros por ano seria R$ 22.000, também chutando por baixo. E o combustível, o preço que sairia para rodar 20.000 quilômetros aí durante um ano, seria em torno de R$ 12.000. Então, só aqui no custo do carro durante um ano, R$ 52.000, um pouco mais do que isso, você teria de desvalorização. O que que isso significa? Que só no seu patrimônio ali, ó, em R$ 192.000 que você teria em mãos, então já cairia para R$ 139.888. É claro, eu sei que tem outros custos. Por exemplo, tem pedágio que eu não estou considerando, porque você vai viajar com esse carro, você não vai usar ele apenas para trabalho. Tem também a questão da garagem. Muita gente, às vezes, nem compra o carro à vista, financia e não tem uma garagem para poder guardar o carro. Não estou contando também que você talvez mande lavar esse carro. Então, olha só, tem vários outros custos adicionais. Estou contando que você não vai bater o carro, que ninguém vai ralar o seu carro, vai mexer na pintura. Então, todos esses valores você poderia colocar ali, ó, em R$ 6.000, tá bom? Então, só aí, olha só como que o seu patrimônio teria derretido em questão de um ano. E aí você tem uma outra alternativa, fazer o que eu fiz, fazer um aporte aí de R$ 192.000 em um CDB. É claro, ninguém tem um valor desse. Eu investi por quase 5 anos para poder chegar nesse valor, de forma ali, ó, mensal, trabalhando muito. E R$ 192.000, se você coloca em um CDB que rende ali 12% ao ano, então você teria R$ 215.040. Então, pessoal, continuem fazendo aportes consistentes. Por exemplo, em 1995, dois salários mínimos eles valiam R$ 200. Agora, dois salários mínimos em 2026 vale R$ 3.242. Então, a gente pode ver que a nossa moeda, a cada dia que passa, ela perde mais e mais valor. É claro, todas as moedas, elas acabam perdendo valor com o passar do tempo, mesmo o dólar, o euro, a libra, só que a nossa moeda, ela desvaloriza de uma forma muito mais acelerada. Então, não gastem o dinheiro de vocês com coisas que são fúteis. Então, se for possível, viva abaixo daquilo que você pode viver, porque assim vocês têm uma tranquilidade e podem crescer o seu patrimônio também. E quem sabe um dia podem viver de renda, tá bom? Então, esse foi o vídeo em que eu explico que eu investi 192.000 no CDB. Eu tenho outras aplicações também, por exemplo, no Tesouro Direto, e eu sempre trago vídeos aqui atualizando vocês como que está a renda fixa, mostrando também a evolução da minha carteira com quadros semanais, que eu trago todas as semanas. Também trago quadros semanais falando sobre o Boletim Focus, também como que está o mercado financeiro, tanto para você que investe na renda variável, na renda fixa, em criptomoedas. Então, se você tem interesse em acompanhar a minha trajetória, apenas se inscreva aí no canal, deixe o like e até a próxima.